homeopatia, tratamento para o espírito, para o corpo, superando o deserto da ignorância humana. E essa linda paisagem do deserto da Namíbia é uma paisagem realmente deslumbrante e encantadora. Muito feliz que a gente tirou essa foto, e principalmente esse deserto chama atenção pela beleza das paisagens. Continuando o nosso estudo, os principais miasmas são Psora. O primeiro miasma descoberto por Hahnemann, tendo como doença pilar a doença central, ou seja, a sarna. A pessoa apresenta uma série de sintomas energéticos, tais quais o de uma pessoa que já teve sarna, bem como os órgãos de eleição destes adoecimentos, inflamações cutâneas, com reflexos em diversas partes do organismo, apresentando sintomas muito graves e doenças degenerativas, destrutivas, ser suprimida. Então a psora é aquele adoecimento básico que não pode ser suprimido. O problema de pele, dentro da filosofia homeopática, ele não pode ser suprimido, tem que ser tratado com bastante carinho. E é exatamente aquele em que as pessoas têm mais pavor de se ver com esse adoecimento. A psicose é o segundo miasma classificado por Hahnemann, e um detalhe interessante: o Hahnemann levou 12 anos para entender que a origem das doenças crônicas era o que ele chamou de psora. Se tratasse, pusesse a psora para fora, esse adoecimento desapareceria. A psicose foi o segundo miasma que ele descobriu e que ele classificou. Tem como doença pilar, ou seja, a doença central, a gonorreia, a blinorragia. A pessoa apresenta uma série de sintomas energéticos, tais quais o de uma pessoa que já teve gonorreia, bem como os órgãos de eleição deste adoecimento, inflamações urinárias com reflexo em diversas partes do organismo. São os miasmas como se da homeopatia. A pessoa apresenta inflamações, muito medo, insegurança, mentira. Paradoxalmente, a meticulosidade é uma pessoa dúbia, está sempre em dúvida, está sempre entre dois pontos. Às vezes ela é muito cautelosa, às vezes ela é muito atirada. Essa psicose ela vai fazer a base para o câncer. E é também um dos principais fatores da depressão. Quem tem depressão está logicamente no cancerinismo, mas já teve a gonorreia em nível primário, secundário, terciário, ou uma intoxicação tal qual a causada pela hemorragia. Aí varia, tem uma infinidade de variedades dessas intoxicações. É bom que aprofundar mais na filosofia homeopática, estudar mais os livros, para a pessoa entender toda essa complexidade, que falar um pontilhado só aqui acaba assustando as pessoas e não esclarecendo. Mas a depressão é muito simples de ser tratada com homeopatia por quem conhece a homeopatia, principalmente a filosofia miasmática. Luetismo, terceiro miasma classificado por Hahnemann, tem como doença pilar, ou seja, a doença central, a sífilis. A pessoa apresenta uma série de sintomas energéticos, tais quais o de uma pessoa que já teve sífilis, bem como os órgãos de eleição deste adoecimento. Então todos os adoecimentos de uma pessoa classificada no luetismo são aqueles tais quais o de uma pessoa que teve sífilis. São os sintomas como se da homeopatia. A pessoa apresenta uma predisposição para degenerações, gosta de desafio, de esportes radicais, dificuldade nos relacionamentos familiares e o enfrentamento de qualquer coisa que ela veja como um obstáculo. Então, a dificuldade do luético é relacionamento familiar. É aquela criança que é um santinho na escola e um capetinho dentro de casa. E todos os obstáculos o luético vai enfrentar. O luético ele impulsiona o mundo. São aqueles que vão pesquisar, que eles não aceitam determinada situação, eles vão correr atrás para tentar descobrir a razão daquilo ali, eles estarão sempre buscando algo mais. Enquanto o psicótico é o pilar, ele é o freio para o luético. Mas você tem certeza que é isso? Você vai fazer desse jeito? Tem certeza que vai dar certo? Então o psicótico ele racionaliza e o luético ele vai inventando, vai criando, vai desvendando, vai enfrentando obstáculos e vai impulsionando o progresso.
Aí, agora nós temos os miasmas compostos. Esses três primeiros miasmas, psora, psicose e luetismo, eles são miasmas primários. É como se a pessoa tivesse tido a doença. Os miasmas secundários, eles também podem ser considerados como doenças conscienciológicas. Já é um adoecimento, uma predisposição a ter um conjunto de adoecimento ou uma doença. Vamos lá. Tuberculinismo. Miasma descrito por Antoni Rebel e Leon Vanier. É constituído pela soma dos miasmas psora, mais luetismo, mais psicose. Ele exerce, embora a psicose, exerça pouca influência. Portanto, as letrinhas maiúsculas são as mais importantes. A psicose está em minúsculo. Tem como característica principal a culpa e o sentimento de não ser compreendido, o gosto pelas festas e o cansaço rápido. Quando as mulheres nunca dizem isso, né? Ninguém me entende. Então é uma frase complexa. Quando a pessoa começa a falar muito, ninguém me entende, ele precisa ser bem avaliado, porque ele não está entendendo o outro normalmente. O tuberculínico, vamos terminar aqui, a gente faz o comentário no final. Tem como característica principal a culpa do cansaço rápido. O órgão de eleição é o pulmão, embora outros órgãos podem ser atingidos, como enfraquece as defesas do organismo, com o agravamento pode trazer como consequência adoecimentos mais complicados. Então, vamos ver aqui o tuberculínico, ele tem uma vantagem na hora de ser tratado, porque ele é muito disciplinado, ele é muito metódico, ele vai sempre aceitando determinadas situações, ele pesquisa, ele entende, ele procura entender, ele se cuida muito. Eles são os mais longevos. É um adoecimento complexo, já considerado miasma secundário, mas os tuberculínicos são mais longevos, porque eles se cuidam mais. Falou para um tuberculínico que determinado alimento faz mal, ele irá evitar. Não com muito radicalismo, uns com mais radicalismo, outros com menos, mas ele vai evitar. Então, além do pulmão, nós temos aí na coluna, como mal de Pott, algumas infecções renais, algumas infecções intestinais. Algumas, não são todas, mas também para se tratar essas infecções, precisa-se trabalhar e tratar esse tuberculinismo. O que mais que nós temos aqui? Nessa culpa, que pode ser uma culpa real ou abstrata, é importante a gente falar sobre isso, a culpa real, porque tudo que o tuberculínico faz que desagrade alguma coisa ou a alguém, ele vai sentir uma tremenda culpa. E a culpa abstrata é uma culpa como se ele tivesse cometido um crime, como se ele tivesse feito alguma coisa errada, mas ele não fez. Mas é como se, como nós acreditamos na reencarnação, deduzimos que seja uma culpa de vidas passadas. E muitas das vezes é. Nós temos o livro O Brilho da Vida Eterna, o caso do Fábio, que reporta bem essa questão da culpa abstrata. Ele falece no final com tuberculose, e ao ser questionado, o André Luiz questiona os mentores ali do trabalho, por que ele, uma pessoa tão boa, e desencarna com tuberculose. Aí o pai dele, do Fábio, vem e esclarece que na vida passada ele era um senhor de escravos, ele tratava os escravos como animais, nem sequer uma cama de grade dura eles faziam, embora os escravos implorassem para que fosse feita uma grade para eles dormirem, uma grade mesmo que seja de bambu, sem nenhum forro. Ele deixava que eles dormissem no chão, no frio, muitos morriam, ele não estava nem aí para aquela situação, comprava outros, ele só tratava até pior do que os animais dele, os escravos. Ao desencarnar, ele chega no plano espiritual e fala assim: estarão todos me esperando, dá para me torturar agora no inferno. E não tinha ninguém. Então ele começa a entrar no processo de autoculpa, de autopunição, ele programa a reencarnação dele, ele vem numa vida muito simples, tendo que trabalhar desde novo, ele começa a trabalhar acho que com 11, 12 anos, para ajudar no sustento da família, e aos 20 e poucos anos ele desencarna de tuberculose, quitando aquela dívida da vida passada. Portanto, vamos ter cuidado com a forma com que a gente age nesta vida, porque tem consequências futuras. Isso é o caso de uma culpa abstrata, que na realidade ela não é tão abstrata, porque tem um fator
na vida passada. A gente diz abstrata porque não é uma coisa cometida nessa vida, fica nas deduções. Cancerinismo. Miasma descrito por Antônio Nebel é constituído pela soma dos miasmas psora, cicose e luetismo. O luetismo exerce pouca influência, certo? Então, quando o luetismo exerce muita influência no cancerinismo, é uma coisa muito delicada, porque o luetismo é quem mata. Aí, se ele está oferecendo muita influência, a pessoa fica numa situação delicada. Então, esses três se somam para criar o tuberculinismo. Observem que todos estão com letra maiúscula, embora a ação do luetismo é um pouco menor na cicose. Tem como característica principal o ódio, a mágoa, o medo, a culpa, a inveja e o gosto por fazer raiva nos outros. Nós estamos falando de cancerinismo, não é câncer, é uma predisposição a ter o câncer. O fato que leva a ter o câncer, aí é uma infinidade de situações, das quais estas aqui devem ser consideradas. Não tem um órgão de eleição, mas aquele relacionado aos sintomas mento-emocionais predominantes na pessoa. Então, quem tem muito medo vai ter problema no rim, quem tem muito problema, dificuldade de lidar com o passado, vai ter problema no intestino, quem não digere bem os fatos no estômago, não me pergunte por quê, mas o câncer começa no estômago. Tem muito problema de estômago, vamos prevenir, vamos fazer o tratamento. É uma cicose que dissemina. Sem cicose não há câncer. Sem gonorreia não tem câncer. Aí, todos os fatos, todas as pesquisas, todas as contestações, não vamos fechar o assunto, volto a repetir, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos procurar entender de que a gente está falando, para a gente poder ajudar as pessoas a se prevenirem. Porque depois que o câncer se instala, é muito difícil reverter. Embora nós temos visto casos de cirurgias de muito sucesso após a pessoa tomar a homeopatia específica para o câncer, e aquilo que seria muito lesivo após a cirurgia é bem mais simples para o médico que vai lá fazer cirurgia depois da pessoa tomar determinadas homeopatias. Então, existe uma infinidade de filosofias, de teorias que devem ser bem compreendidas para que a gente possa entender como funciona o remédio homeopático, como funciona os adoecimentos. Aiditismo. Podemos defini-lo como um miasma, embora ainda não tenha sido catalogado em livros médicos. É constituído pela soma dos sintomas psora ao quadrado, luetismo ao quadrado e cicose ao quadrado. Então nós temos o aiditismo, é psora, mais cicose, mais luetismo, mais tuberculinismo, mais cancerinismo. Eu falei cicose ao quadrado, né? A cicose ainda não está ao quadrado no aiditismo. Vamos entender os sintomas mentais. Tem como características a perda. Aqui a perda de bom senso não seria bem a palavra bem colocada conforme está aqui. Seria a pessoa, ela começa a adorar desafios. É desafio? É com ela mesma. A irritabilidade excessiva, a inveja e o ciúme extremos. E a pessoa sabe da lei, mas toma uma série de atitudes inconsequentes e abertamente as declara ou tenta mascará-las de forma insensata, prejudicando aos outros e principalmente a si mesmo. E, finalmente, abaixa as defesas do organismo quando o agente agressor se instala. A pessoa entra em fase de autodestruição, dificultando o tratamento. Então ele tem uma série de conflitos que, ao longo do tempo, vão se agravando, vão se tornando doenças físicas, com a diminuição, com a perda da qualidade do sangue, o sangue da pessoa fica bem característico, as defesas diminuem e ela começa em uma fase de autodestruição. É muito importante a gente entender que a aiditismo não é AIDS, é predisposição a ter. Então a pessoa gosta de esporte radical, gosta de desafio. E tem dois casos muito interessantes de aiditismo, segundo o meu entendimento. Ambos aconteceu na Suécia, paradoxalmente. É uma jovem, ela matou o namorado dela com infinidade de facadas, depois tirou o coração dele, tirou uma foto mordendo e postou no Orkut. Na época era o Orkut.
E o rapaz matou a namorada dele também com infinidade de facadas e tirou uma foto da faca toda sanguentada e postou no Orkut. Ambos estão presos. O interessante, quando eu li a matéria sobre essa matéria, é que ambos queriam se casar. E a grande preocupação é que eles poderiam se casar no presídio, mas eles não poderiam ter filhos, porque que tipo de filho eles teriam? Para nós espíritas, os filhos deles certamente seriam os dois assassinados, de preferência que eles viessem gêmeos, certo? Não tem uma correlação deles terem filhos que tomassem aquela atitude monstruosa de assassinar com infinidade de facadas. E aliás, quem mata com facadas está contaminado por alumínio e por mercúrio. O mercúrio tem como sintoma uma irresistível vontade de matar a pessoa amada. Então quando o cônjuge faz raiva, ai que vontade de matar, é contaminação por mercúrio. E o alumínio, quando ele vê a faca, ele fica com muita vontade de dar uma facada em alguém. Então tudo são doenças. O excesso de violência é o etismo. E nesse excesso de violência que é o etismo, que pode chegar ao aditismo, nós podemos ver também o cobalto, o cromo e o cádmio como remédios a serem ajudados nisso ali. Ainda estamos estudando, o nosso grupo de estudo tem observado essa situação, nós estamos lendo mais a matéria médica para que a gente tenha uma opinião mais formada. Mas tudo, gente, aqui na Terra, Deus é justo. Então tudo aqui na Terra tem uma saída, tem um processo de tratamento, de melhoria, do mínimo de melhoria. DGO, degeneração geral do organismo. Não chega a ser um miasma, mas é um estado muito complexo de adoecimento, quando o perispírito não tem praticamente mais ação reconstrutiva sobre o organismo físico, pois há uma múltipla invasão de micro-organismos, agressores e alguns ainda não catalogados pela ciência ortodoxa. Compreendemos que seja uma enorme limpeza do organismo sutil, desde que não haja algum tratamento antinatural. É constituído pela soma dos miasmas, todos eles ao quadrado. Aqui está 2, 2, 2, porque para estar aqui no projetor, o 2 que estava para cima caiu. Então a psoríase ao quadrado, do etismo ao quadrado, de psicose ao quadrado. É um estado máximo de adoecimento. Aí, aqui, serão apenas tratamentos paliativos de melhoria da qualidade psíquica da pessoa. A gente vai evitar enumerar situações para não chocar as pessoas que estão lendo. Mas, para Deus, nada é impossível. E como a homeopatia tem muitos recursos, talvez, se você tentar alguém que conheça a teoria dos miasmas, que entenda bem de homeopatia, você melhore sua qualidade de vida, conforme temos visto muitas pessoas melhorarem. Agora, José Laércio do Egito considera que os miasmas são uma consequência do agravamento da pessoa, pois se ela não for tratada, agrava-se para a psicose, depois para o luetismo, depois para o cancerinismo, na tentativa da força vital manter a vida. Para ele, o tuberculinismo é infiltração em qualquer fase do adoecimento. Já J. Michaud vê a psicose como infiltração e não como miasma. Para nós, os miasmas são a consequência de uma série de transgressões às leis divinas, associadas a supressões dos adoecimentos naturais, com os quais o organismo iria eliminar as toxinas observidas, e o espírito ter uma oportunidade de refletir sobre seus atos e buscar a correção de sua rota evolutiva. Então, aqui também, além dessas supressões, nós temos as intoxicações, que são muito importantes, principalmente nas doenças do trabalho. São intoxicações, que a gente esqueceu de colocar aqui, na época a gente não fez essa observação. Então é importante que a gente entenda como esse processo se desenvolve, como que ele se dá, para que a gente tenha melhor condição de ajudar as pessoas a se melhorarem. Aqui um desenho, um desenho meio psicodélico que eu achei na internet, mas reflete um mundo de luz, com entidades de luz, embora tenham algumas aparências estranhas para a gente. Mas é só para descontrair a mente das pessoas, um assunto não, às vezes pesado para alguns. O que é diátese? São sintomas físicos de cada miasma. Então, normalmente os franceses usam o termo diátese ao invés de psicose. Usa o termo diátese ao invés de miasma. A diátese, os sintomas já chegaram ao físico, já estão na estrutura física da pessoa. Exoneração
que é exoneração? É um ato de pôr para fora, cumprimento de uma obrigação, da ordem. Então, nosso organismo, diante das doenças agudas, ele está passando por uma exoneração, cumprindo uma ordem, jogando para fora aquilo que está incomodando. Se a gente der remédio que não ajude a pôr para fora, ele vira uma doença mais complexa. É a reação do organismo ao estímulo energético do remédio, proporcionando a desintoxicação dos corpos sutis, provocando reações, às vezes mentais, às vezes emocionais, às vezes físicas. E tem a onírica, que a gente esqueceu de colocar. Onírica, a pessoa sonha. Nós temos uma amiga que ela tinha uma bronquite muito severa, ela sonhou que ela estava no plano espiritual, internada no hospital, que eles tiraram o pulmão dela, lavaram com sabão numa pia, depois puseram no varal para secar, depois colocaram nela de novo. Quer dizer, é um sonho, é uma visão transcendente, que nem ela conseguiu entender, mas depois disso ela não teve mais crise de bronquite. Então, é uma exoneração onírica. As exonerações mentais, a pessoa fica muito brava, na emocional ela fica muito sensível, e na física todos nós conhecemos, que é tirar catarro para fora, tirar a secreção, as reações que normalmente nós temos diante das doenças agudas. A homeopatia vai criar uma doença aguda? Às vezes sim, às vezes não. É importante entendermos que ela estará sempre tirando as doenças para fora. Homeopatia é tratamento para o espírito, para o corpo, ampliando o entendimento humano sobre si mesmo. Até agora, com as nossas explicações, creio que você já tenha entendido bastante. Nós vamos para mais uma parte.